Olá, amigos. Estou aqui de volta, depois de um tempo sem falar com vocês, sem transmitir nenhum conteúdo, porque eu estive com um resfriado muito forte e como a Omicron está aí às soltas, né, fazendo vítimas, eu tive que me recolher, porque inclusive onde eu estou tinha gente com Covid, e ainda tem. Então eu tive que ficar isolada para poder ficar indisponível para adquirir o vídeo. Mas vamos voltar hoje falando de um tema que eu acho super interessante, que é de ciência política, mas que impacta na vida de todos nós que somos cidadãos, que temos o nosso dever e o nosso direito de escolher o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito e também os senadores. Então, eu estou falando apenas hoje sobre esses cargos que são preenchidos de forma majoritária. Então, as eleições majoritárias, elas são aquelas onde o candidato que obtiver o maior número de votos, ele é eleito para aquele cargo. Entretanto, no caso dos cargos executivos, que são exatamente presidente da República, governadores e prefeitos, esses cargos têm um tipo diferente de eleição, que a eleição majoritária é feita em 2 turnos, porque é preciso que, inicialmente, a ideia é que todos os cidadãos, a maioria dos cidadãos, a maioria absoluta, elejam aquele candidato. Não é simplesmente uma maioria simples. Isso pode acontecer no primeiro turno, na primeira votação, ou então na segunda, quando os 2 mais votados vão para um segundo turno, e aí aquele que obtiver o maior número de votos, mesmo que não seja uma maioria absoluta, ele será o escolhido. Agora, no caso dos prefeitos, no caso das cidades com menos de 200 mil habitantes, esses municípios eles não têm segundo turno. O que for eleito, o que obtiver mais votos, será eleito prefeito. Entenderam? Então, essa é uma pequena diferença que existe. Agora, eu estou falando em política e eu sei que tem muita gente que já fugiu. Então eu peço, por favor, que fiquem, porque isso é importantíssimo para vocês, para todos nós, conhecer como é que a gente elege esses candidatos, né? Quais são as características dessa eleição e como a gente parece que elege um e elege uma outra coisa que não é tão satisfatória para nós. Aí depois nós reclamamos, dizemos, não, mas esse candidato fez isso, fez aquilo que eu não queria, ele está trabalhando contra mim, contra os meus interesses, e você não sabe por que aquilo aconteceu. Na verdade, a culpa foi sua. Foi o seu voto que ajudou a que aquele sistema político de governo fosse eleito. Porque, na verdade, gente, a política, ela é parte inerente da nossa realidade. Nós não podemos dizer, não podemos dizer isso, porque isso é um dever que nós temos para nada que nós obtivemos. As mulheres só puderam votar nos anos 30 no Brasil, e depois de uma luta muito árdua, realizada por muitas mulheres que tinham uma visão mais abrangente, mais aberta da sociedade, da sua participação na sociedade, que lutaram para conseguir essa eleição, porque as mulheres não tinham importância como cidadãs, elas eram manipuladas, elas eram controladas e eram direcionadas na sua vida pelos homens, pelos maridos, pelos pais, etc. Então, gente, na verdade, isso foi uma conquista, um direito. E nós não podemos jogar este direito na lata do lixo. Temos que entender que isso é um direito conquistado como cidadãos, por todos, entenderam? Então, e outra coisa,
a política, nós não podemos dizer, eu não gosto de política. Você pode não querer ser um político, você pode não querer participar das eleições, tudo bem, mas você tem que se preocupar em eleger um sistema político, uma corrente política que esteja interessada nos seus interesses como cidadão, não nos interesses de outros grupos sociais, naqueles interesses do grupo social que você faz parte, correto? Então, gente, a eleição é fundamental. Até mesmo quando a gente anula o voto, a gente está concorrendo para que um outro candidato que não é o do nosso interesse, ou que para nós seja completamente execrável, que nós não queríamos de jeito nenhum, nós estamos ajudando a elegê-lo, porque nós não votamos no outro candidato, que pode não ser aquele que você idealiza, mas você tem que prestar atenção ao que ele está dizendo, o que é que ele está prometendo. Porque, na verdade, gente, quando a gente elege um candidato para um cargo, nós estamos elegendo uma concepção de sociedade, uma concepção de Estado, né, que vai ser ocupado por um governo, que nos interesse, que tenha a ver com os nossos interesses, com o que a gente precisa, como grupo social e como cidadão.